Bem-vindos a mais um LemCast, o podcast que conecta relações internacionais, negócios e gerações. O convidado de hoje eu tenho o prazer de dizer que é um amigo que eu conheci há alguns anos, eu diria, na época de IBGC. Foi uma das pessoas que é aquele que você parava para ouvir assim mesmo o que ele tinha a dizer e me inspirou muito, ainda mais no início de carreira, e eu estou feliz de estar aqui do lado dele. Ele é mentor, investidor de startups, está muito envolvido na área de saúde como conselheiro de administração de algumas empresas, e essa pessoa é o Luiz De Luca. Obrigado, De Luca. Obrigado, Jordão. Obrigado a todos aí por estar participando aí dessa conversa amigável e de reflexão. Muito legal, cara. A gente estava falando agora há pouco de trajetórias, né? E o LemCast, apesar de ter um foco no analista internacional, como público primário, é lógico que a gente fala de novas gerações, independente da formação, né? E você estava falando um pouco como foi a sua fase ali de início de carreira, das adversidades que você tinha e como você chegou à posição de conselho, de liderança, vamos colocar assim, né? Me fala um pouco como foi essa trajetória e se você se imaginava hoje como um conselheiro ou um líder de empresas. Então, Jordão, é como, né, eu apresentei. Era diferente quando a gente escolheu uma carreira, né? Claro que você tem tendências se você tem alguma influência familiar, então seja ela empresarial ou de formação, né? Se você tem pais que têm escritório de advocacia, provavelmente você quer fazer uma sucessão de escritório de advocacia, ou médicos, ou se tem fábricas. Eu não tinha essa referência, porque eu tinha uma família simples, que as referências não existiam do ponto de vista econômico, né? E aquilo que eu conversei, que eu estou trazendo aqui para o grupo. Então, quando a gente começa uma jornada, assim, qual é a estrada ou qual a avenida que você vai caminhar? Sim. Tem algumas que já estão pavimentadas. Não, se você tem uma família, que é uma questão de sucessão, você tem uma pavimentação. Eu não tinha nenhuma pavimentação. Tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é difícil quando você não tem nada pavimentado, que você tem que buscar os caminhos. Não necessariamente são os melhores caminhos e como estão esses caminhos. Se tem buraco, não tem buraco. Por um lado, tem um lado bom, porque você não tem uma necessidade, uma obrigação de seguir algum caminho pré-determinado pela sua família. Então, era o meu caso, né, que eu trouxe para você. Eu fiquei 3 anos trabalhando, na época que eu estava fazendo o ensino médio, porque eu tinha uma necessidade econômica. E quando eu fui para a faculdade, eu trabalhava no Banco do Brasil como estagiário, todo mundo falava, poxa, saí do Banco do Brasil, tinha programa da televisão, que o cara do Banco do Brasil era referência da cidade, e era. Eu era de Santos, então o cara da agência de Santos conhecia as empresas de Santos. Você tinha acho que um estigma, tinha um estereótipo do que era ser um bancário, bancário do Banco do Brasil. E eu falei, não, eu quero seguir um caminho que é um caminho diferente de ser um bancário. Eu olhava os colegas que até ganhavam bem, na época bancário no Banco do Brasil ganhava bem, mas eles eram aquele cara caixa executivo, o cara era o cara que fazia parte administrativa. Exato. Né? Com gravata, provavelmente, naquela época. Tinha gravata, mas o cara do caixa só faltava aquele elastiquinho, né? Mas que não contava o dinheiro. Mas era uma coisa muito aquém do que eu esperava como profissional. E eu queria fazer engenharia, eu tinha uma visão numa cabeça mais exatas, eu sou uma pessoa mais analítica, então gosto do processo, sempre tem um lado racional. Embora eu tenha um emocional forte, o meu racional sempre foi mais dominante. Então eu queria seguir esse caminho. Então eu fui buscar um caminho, né? E eu, dentro do caminho não pavimentado, eu fui pavimentar este caminho através da engenharia. E aí são essas mudanças da vida, né? Só para fazer um pouco dessa jornada. Quando você vai para um caminho que nem eu fui para a engenharia, teoricamente, tem algumas opções. Então, quais são as opções? Você vai trabalhar em algumas indústrias. Então, na época eu sou engenheiro eletricista em ênfase eletrônica. Então, a indústria normal era uma indústria voltada a essa parte técnica. Então, na época, saindo da época da lei de informática, de reserva de mercado, mas tinha as empresas de informática na época, ou indústrias que estavam ligadas a um determinado tipo de atividade. E eu fiz 2 estágios interessantes. Eu fiz um estágio numa empresa que eu gostei muito, que é a Texas Instruments, né, que tem a calculadora que todo mundo conhecia, mas ela tinha chips, que era na parte microeletrônica. Então, a gente atuava em 3 mercados, que era o automobilístico, entretenimento, né, e tinha um outro mercado voltado a uma área mais tecnológica. Então, eu comecei a olhar
tecnologias para essas áreas. E eu comecei a ver que eu tinha uma tendência a uma área mais de negócio. Então, eu tive esse estágio quando eu estava fazendo o 5º ano da faculdade. Não fui efetivado porque a empresa era um estágio pré-determinado, você tinha poucas restrições, você tinha muitas restrições para ser contratado. Depois eu fui para uma empresa na área de automação industrial, então controladores de indústria, de fábrica, esse eu não tinha gostado, mas era uma área de automação. E eu fui para a Philips numa área de telecomunicações. Acho que Philips é onde começa ali, pelo menos. Então, mas gozado que eu gostei do meu estágio, era um estágio de desenvolvimento da área de telecomunicações, só que quando terminou o estágio, não tinha vaga. Então, eu saí do estágio, terminei a faculdade, tive que sair. E 3 meses depois, nem foi exatamente dia 1º de abril, né, até o cara brincou. 3 meses depois, no final de março, os caras me chamaram. Eu estava fazendo um trabalho na empresa de automação industrial. E o cara até brincou, falou assim, olha, dia 1º de abril você começa, isso não é dia do mentiroso, é verdadeiro. E eu comecei no setor da saúde. Isso foi em 1º de abril de 1985. Que eu ia chegar nesse ponto justamente. Hoje está em saúde, no teu currículo está inteiro, então começou ali o negócio. A minha vida em saúde começou exatamente nessa data, 1º de abril de 1985. Eu comecei numa área que chamava Philips Eletromedicina, que era uma área de parte de equipamentos médicos para diagnóstico por imagem. Eu comecei como engenheiro de produto, fui para a área comercial, e aí trouxe um pouquinho essa herança do que eu tinha entendido na Texas, de uma pessoa mais de negócios, e aí foi onde eu fui evoluindo, né? Eu fiz, depois da engenharia, eu fiz administração, então eu sou administrador, sou engenheiro, sou engenheiro pela FEI, administrador pelo Mackenzie, fiz uma pós-graduação em marketing, então, os amigos de marketing, então, que é da SPM. Legal. Depois eu voltei para uma área de mestrado, então eu fiz o início do Mackenzie 2 anos no Master of Science, mas não concluí. E depois eu fiz o mestrado da GV. Então, do processo, né, de formação do engenheiro que sai da faculdade, comecei a trabalhar em 85, eu fui terminar esta carreira acadêmica, que me formo, né, com mestrado, concluindo na McGill, que foi um programa com a Fundação Getúlio Vargas, que eu fiz o mestrado na RGV, com a McGill, eu termino ele no final de 96. Então, eu fiquei 11 anos trabalhando e estudando nessa carreira, não é carreira acadêmica. Não, porque em paralelo você também tinha atividade no mercado. Isso aí. E só um parênteses nesse ponto, a gente fala muito e a gente recebe muita dúvida. Penso, poxa, eu continuo depois da graduação, já emendo mestrado, vou um doutorado, ou faço uma pós logo depois de formado. Isso é uma dúvida acho que muita gente tem, principalmente aquela questão de compor currículo, E hoje em dia eu sou menos preocupado com isso, mas eu acho que na época de graduação, transição para o mercado, as pessoas até hoje têm essa dúvida de continuar o estudo e de que forma, né? Acho que não tem um modelo certo, mas eu acho que um ponto muito importante do que você traz, você estava se expondo no mercado também, ao passo que você continuava estudando. Então, vamos lá, Jordão, dentro da pavimentação, né, da estrada da vida, da jornada profissional, eu achava que eu tinha que fazer complementos. Então, assim, engenheiro tem uma base em formação, aí para administração, eu tinha uma outra base, depois eu gostava de negócio, fui para marketing. E aí eu sou uma pessoa que eu gosto de profundidade. Então, não adianta só você ter uma pluralidade de informação ou de acesso se ele é muito superficial, porque as discussões são rasas. Sim. E eu acho que esta é a grande, né, a grande diferença, né, das pessoas mais analíticas ou com um repertório mais extenso. Não adianta ser só extenso se ele for raso. Exato. Ele tem que ser extenso e profundo. Então, esta complementariedade eu fui buscando até um determinado nível, que foi esse período de 11 anos, quando eu comecei a trabalhar. Chegou uma hora também, falei, chega, né? Porque aí eram outras coisas que eu tinha que desenvolver. Mas nesses 11 anos eu saí de um engenheiro recém-formado, terminei como mestre de negócios, né? Engenheiro da FEI,
mestre da GV, Sim. trabalhando na Philips como gerente de marketing. Sim. Então, eu entrei como engenheiro de produto, saio como gerente de marketing, aí fui para a GE numa área de negócios, desenvolvimento de negócios, peguei negócios para a América Latina, então linha de produtos também na área de saúde, depois assumi uma posição, né, local como country manager, aí fui para uma posição global, a GE. Assim, então você não tem um caminho... Quando... Você não imaginava tudo isso? Então, quando a gente... É isso que eu quero trazer aqui. Legal. Porque quando a gente pavimenta bem, você abre os seus caminhos. E não adianta você só pavimentar numa linha reta. Né? Então, eu quero super especialista. Não adianta ser só super especialista. Sim. Né? Então, assim, quando você abre... Por isso que eu falo dos repertórios, conforme você abre esses caminhos, mais opções aparecem. Né? Então, assim, eu jamais imaginei que, para quem foi estudando Santos, São Vicente, litoral de São Paulo, fosse ter um cargo global em Milwaukee, nos Estados Unidos. Uma mãe que não falava português direito, eu tenho que estar relacionando globalmente no inglês. Então, essas composições, elas não estão pré-determinadas. Eu acho que vai muito do teu modelo de como você busca essas coisas. Eu concordo com você que hoje... E eu acho que tem muito a ver com necessidade. Eu tenho uma filha de 17 anos que quer fazer faculdade, quer prestar vestibular agora no mês de novembro. Psicologia. Eu falei para ela assim, não corra para entrar na faculdade. Tenta você ter uma diversidade de informação para ver o que você quer fazer. Sim. Viaja um ano. Sim. Você tem condições de poder fazer isso. Que é comum em alguns países. Então, ela tem condições. Para quem não tem condições, essa opção não existe. Exato. Eu não tinha condições. Então, assim, um ano que eu tinha que ficar sem trabalhar era um ano de sacrifício. Exato. Não é o caso dela. Então, quais são as suas condições? Porque é muito fácil a gente falar, faça isso. Sim. Quais são as condições que você tem para fazer isso? Sim. E é onde eu estou hoje. Né? Hoje eu estou num cenário que, ao longo desse tempo, depois você faz as intervenções necessárias, que... Hoje eu estou num cenário que, profissionalmente, eu não tenho uma necessidade econômica. Né? Embora eu seja um jovem maratonista, né? E eu estou optando por ter mais tempo para minha vida, eu não tenho uma necessidade econômica. Então, eu posso escolher projetos que façam sentido. Como que você escolhe esses projetos? É um projeto em termos que faz sentido em termos de proposta, né? Time, então... Vamos lá, eu estou hoje, como você colocou, depois desse caminho, né, eu tive um caminho de indústria, que foram 17 anos, Philips e GE. Depois da indústria, eu fui para a área de serviços, então eu fui para a área de fazer turnaround de empresas, no caso, hospitais, então, que eu nunca imaginei que eu ia voltar de uma empresa global, né, GE, para começar a fazer turnaround de hospital. Sim. Né? Então, mas aí são habilidades que você vai desenvolvendo, vai aprendendo. Parte do seu mérito de ter também estudado várias coisas. Isso, eu acho que teve uma oportunidade de eu ter acesso a um conhecimento que, na época, para a área de saúde era pouco conhecida. Então, as empresas sempre eram administradas muito por médicos. Então, você imagina um engenheiro dentro de um hospital, como CEO do hospital, os médicos, o que você está fazendo aqui? Né? Eu falei assim, eu estou fazendo uma transformação, né? E você faz parte dessa transformação, né? Sempre ao lado dos colegas médicos. Então, uma habilidade de empresas que me deram, conhecimento e uma capacidade de aprender. Né? Assim, eu acho que cada projeto tem que ter uma capacidade de aprendizado. Que te desafia, então. Exato. Desafiadores. Não adianta você chegar e falar assim, pô, isso aqui eu sei. Né? Não adianta querer vir fazer receita de bolo. Isso não é programa de culinária, que você, né, receita de bolo da Ana Maria da Globo para uma outra, para um GNT ou de uma Food Network. Assim, bolo é bolo, né? Eu não quero mais fazer bolo. Então não adianta você vir com a receita de bolo independente da rede. Faça um meme do Rodrigo Hilbert no rosto do Deluca fazendo uma receita. Mas o que eu acho é quais são os novos ingredientes ou quais são os novos projetos que vem. Então, quando eu comecei na área hospitalar, eu tinha uma habilidade que era uma habilidade empresarial.
eu tinha um background de empresa do setor da saúde. Eu trouxe uma habilidade de juntar pessoas, né, montar times, propósitos e trabalhar estratégia. Então, acho que isso foi a grande mudança na minha carreira. Né? Sair de umas posições técnicas ou mais de negócio, né, para tentar trabalhar desenvolvimento de lideranças e pessoas. Eu acho que isso, para mim, foi muito positivo. Então, isso me fez eu ter... É muito legal, muito gratificante você reconhecer potenciais, fazer diferença na vida das pessoas e ser reconhecido. Né? Falar, pô, você fez diferença na minha vida. Então, hoje, quando você fala o que eu escolho os projetos hoje, eu escolho os projetos de acordo com... Eu vejo que tem oportunidade de trocas. Embora minha esposa ela usa uma expressão do give back, então eu pego coisas que falam assim, legal, vamos conversar, que é o give back, faz parte do give back. Mas tem outra parte que assim, qual é a troca que vai ter? Então, quando a gente está aqui discutindo com o time, que troca a gente está tendo? Né? Que tipo de aprendizado? Olha a diversidade que tem nessa sala. Né? Se você falar, pô, se fosse 5 engenheiros aqui, seria um saco, seria um negócio chato. Mas você pega, né, pessoas na área de comunicação, na área de negócio, pessoas na área de ciência de dados, juntando tudo por um propósito. Isso tem uma troca muito legal. Sem dúvida. Então, acho que esse é o meu hoje propósito dentro de projetos onde que tem troca. E, infelizmente, tem tido coisas super boas. Né? E a última que é interessante, eu faço parte hoje de um conselho de uma empresa médica grande, né? Bem grande, né? Só para você entender que faz parte... Como chama? Faz parte do sistema Unimed. Tá. Então, eu consigo ter acesso a uma diversidade de informação, né? E aí a gente faz trocas diferentes. Então, eu sou, né, um conselheiro independente de uma Unimed, que é uma empresa médica, cooperativa médica. A Unimed. Claro. Né, que tem várias segmentações dentro da Unimed. Que tem um papel fundamental, muito importante para a sociedade. Não tenha dúvida. Não propósito aí. Se você olhar aqui que é o sistema Unimed no Brasil, o sistema Unimed no Brasil é um sistema cooperativo médico, que ele tem mais de 1/3 da saúde suplementar. Sim. Então, é mais de 1/3. Nós temos 52 milhões de vidas, o sistema Unimed tem 18, 19 milhões de vidas. Então, assim, tem uma relevância... Podem gostar ou não gostar, admirar ou não, mas tem uma relevância fundamental para o setor da saúde. Então, isso para mim é uma grande troca. Sem dúvida. Acho que vem desafio novo toda semana lá para você, ou toda reunião de conselho. Diferente, são desafios diferentes, é uma exigência distinta. Ela é mais... eu acho que ela, como conselheiro desse tipo de organização, você tem que ser um pouco mais... Eu falo, você tem que ser mais cirúrgico, não dá para ser clínico, né? Você tem que fazer intervenções mais precisas, né? Não pode ser coisa... eu acho que... Né? Melhor, às vezes, observar e falar o seguinte, vamos fazer uma incisão aqui que eu acho que tem relevância aqui. E para papel de um conselho independente, independente tem mais peso ainda. Tem, né? Responsabilidade. Sem dúvida. Tem responsabilidade. Eu tenho algumas perguntas de saúde que veio da comunidade. Eu fiz uma roda ali de perguntas e veio muito sobre saúde no Brasil. Não vou me estender muito nesse tópico, mas eu quero ouvir em algum momento. Daqui a pouco a gente fala. Mas você citou uma coisa, dos projetos que você seleciona, ele tem que te trazer desafios, né? E você hoje, inclusive, está muito envolvido na parte de tecnologia na área da saúde, acaba esbarrando ali com muitas startups, né? Isso. E acho que tem um aspecto geracional que a gente tenta trazer aqui também bastante no LemCast, que é dessa integração de gerações. Inclusive, você faz parte, ele contribui para o Conselho do Futuro do IBGC, em que tem o Shadowboard, que a gente discute sobre isso também. Como são as suas experiências com as gerações novas que estão vindo da universidade e dispostas a trazer novas soluções para o mundo? Então, o que eu acho que é importante a gente entender, né, é mais fácil eu entender, né, as gerações do que a geração mais nova me entender. Então, você acha? Eu acho, porque é o seguinte, porque o jovem ele tem ele tem um espectro de informação e de experiência. Então, ele tem a opinião dele. Eu respeito as opiniões, né, dos empreendedores, esse tipo de coisa. Mas ele não tem ainda a experiência de ter olhado várias coisas. Né? Então, depende também do pavimento que a gente está falando. Exatamente. Né? Então,
E eu acho que essa história da pavimentação ela vai servir bastante para a base da conversa e para tudo. Né? Então, assim, se você... Vamos mudar pavimentos. Né? Você anda numa estrada que ela é super lisinha, que estava agora nos Estados Unidos. Né? Pô, legal, você vai lá, super lisinha, arrumadinha, asfaltinho bom. Aí eu vou correr aqui na rua. Parece uma corrida de obstáculo, né? É furo, é não sei o quê. Então, assim, quando você está acostumado com um tipo de pavimentação e você muda o terreno, né, às vezes o jovem não teve o tempo ainda de mudar de terreno. Tá. Né? Ele está experimentando alguns terrenos, ele pode ter conhecimento da variação de terrenos, mas ele mesmo não passou por esses terrenos. E só complementando, desculpa, para não perder, ontem a gente estava falando com a Ângela, que foi entrevistada, ela falou muito de inteligência emocional. Talvez esse jovem ainda tenha um processo de amadurecimento da sua inteligência emocional para conseguir aumentar também sua resiliência para esses momentos. Então, né? E a inteligência emocional está muito ligado. Claro que se você tem um temperamento mais explosivo, a tua inteligência emocional ela é mais limitada, né? Você, ao experimentar terrenos diferentes, você vai ter comportamentos diferentes. Então, eu acho que uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, né, ela tem quase que a obrigação de entender essas diferenças geracionais, né, e trazer, né, não como um conhecimento adquirido, mas como um ponto a ser refletido. Eu nunca falo para o cara que você está errado. Né? Eu não estou julgando ninguém, meu papel não é julgar. Né? Eu sempre falo, para mim, um empreendedor ele tem de indicar um respeito do meu lado, porque ele é um empreendedor. Né? Então, ele pode estar fazendo a maior bobagem da vida dele. Não sou eu que vou falar que ele está fazendo bobagem. Agora, deixa ele aprender um pouco também. Agora eu vou mostrar as zonas de risco. Perfeito. Isso eu posso fazer. Olha, aqui tem um risco, aqui tem outro risco. Um advisor. Né? Cuidado com esse caminho. Ah, mas eu tenho convicção nisso. Tenho convicção, só estou avisando. Então, presta atenção que ao longo desse caminho que você vai estar fazendo, tem algumas coisas que você ainda não percebeu que pode trazer uma dificuldade. Então, acho que tem que trazer uma visão de construção. Por outro lado, tem uma troca. Eu tenho uma empresa que eu sou advisor, que é uma empresa de oncologia chamada WeCancer, e tem 2 empreendedores com perfis diferentes. O primeiro cofundador ele tem uma visão mais humanista da história da família dele, de como foi a mãe, que foi também teve um problema, morreu de câncer e foi tratado no SUS, e aí ele desenvolveu um sistema exatamente para ajudar a jornada desse paciente oncológico. O outro empreendedor, que é o cofundador, também uma situação parecida, que a mãe também morreu, só que foi tratada em clínica privada, um dos melhores hospitais, os melhores médicos do Rio, e uma pessoa que veio da área do mercado financeiro. Tá. Então, você olha 2 perfis, um que veio emocional, de base, e o outro veio da área financeira. É uma troca espetacular. Né? Com certeza. O colega, o cofundador que faz a parte do Venture Capital, ele tem informações de Venture Capital que eu não tinha, e ainda não tenho na profundidade dele. E a hora que eu estudei, eu fiz curso de Venture Capital. Mas ele me traz visões, discussões, que é uma troca grande. Por outro lado, às vezes eu falo assim, cuidado, não vai por aqui que isso aqui vai trazer um problema. Pensa bem, legal, vamos fazer um detour aqui. Então, acho que são essas trocas. Eu acho que essa discussão de gerações, ela traz com trocas. Sim. Eu acho que o problema do shadow board, que é uma coisa que tem que tomar cuidado, é por incrível que pareça, eu acho que o conselheiro teria que aprender muito mais do que aquele jovem que está querendo fazer alguma coisa ou que ele tem uma experiência do novo modelo mental daquele jovem, do que o jovem fala, esse velho é um chato, esse cara não entende, esse cara não está me ajudando em nada, esse cara é lento, né? Esse cara... Então, assim, tem que ter uma troca, mas eu acho que a troca deveria ser maior, muito mais o experiente aprendendo com o novo do que o novo com o experiente. Entendi. Mas como você acha que as novas gerações podem, de certa forma, influenciar as gerações? Eu acho que eu acho que é evitar críticas. Né? Eu acho que tudo que você... Qualquer aprendizado, qualquer situação relacional, ela é sempre mais profunda, sempre melhor quando você tira a barreira. E o que é barreira? Barreiras são posicionamentos, Jordão. Quando você fala, isso é assim, você criou uma barreira, você construiu uma posição. Sim. Cara, posição só afasta. Sim. Né? Então, assim, eu tenho uma opinião
que é uma consideração. E a sua consideração qual é? Perfeito. Então, quando você evita os obstáculos geracionais, que são posicionamentos de... É que nem aquela característica, né, que a gente brinca lá do pessoal, lá, os capixabas, os nordestinos, que é passar a peixeira no chão. Na hora que passou a peixeira no chão, você riscou o chão. Riscou o chão, o que é? Você traçou um posicionamento. Vier para cá, te corto. Não é isso? Sim, dependendo da cultura de algumas regiões do Brasil. Passou a peixeira no chão, te corto. Não é? Entendi seu ponto. Então, dentro de uma área do conhecimento, quando você está errado, pronto, você passou a peixeira no chão. Isso é uma habilidade tão, claro que tão complexa, né? Eu acho que algumas pessoas nascem com isso, eu acho que outras levam alguns anos ou décadas para aprender. Mas essas soft skills, ela independe da formação de engenharia, de médico, de internacionalista, de administrador. E acho que, no fim, as pessoas estão buscando pessoas para trabalhar que têm esse tipo de entendimento, que tem essa troca, que consegue trabalhar com VUCA, Bunny, tudo um pouco, né? Mas é muito mais a pessoa do que necessariamente a sua formação, né? Acho que isso Eu acho que isso vem... um insight legal. Eu acho que vem muito do indivíduo. Isso tem uma base muito profunda na filosofia, né? Filosofia, se você pegar aí os estudiosos ou os posicionamentos, né, quaisquer que sejam os filósofos, eles transcendem, né, a definição do cristianismo, da vinda de Cristo. E você olha os problemas são os mesmos. Né? A essência humana ela é igual. Né? Sim. Ela não muda. Ela não muda nunca. Exatamente. Ela é temporal. Exatamente. Né? Então... e até uma coisa, estava lendo hoje um artigo, uma comentação de uma pessoa discutindo da diferença entre do indivíduo, da inteligência do indivíduo e da inteligência artificial. Né? Por mais rápido ou melhor que sejam modelos, algoritmos da inteligência artificial, né, tem uma característica do emocional do humano que ela jamais pode ser replicada. Ela pode ser replicada, talvez... A ambiguidade, né? De poder fazer ali, aquilo vai acontecer isso, eu vou mudar isso, mas tem uma característica humana de dentro que é difícil isso acontecer. Vai ser substituído, a gente não está falando em substituição, mas eu acho que os estágios, né, das pessoas, sejam elas profissionais, executivos, conselheiros, é entender essas diferenças. Né? E quando é que você vai trocar? Eu acho que, para mim, os jovens eles trazem um espaço de troca que hoje, dentro da minha geração, para mim ela é mais restrita. Então, eu tenho um espectro de troca muito maior com os jovens do que com as pessoas mais velhas. Você se sente mais aberto a trocar com jovens ou percebe essa abertura se você está disposto a aprender? Porque o jovem, então, eu acho que existe esse caminho de troca. Né? Os mais antigos, ou os mais vividos, os mais sêniores, a troca é menor, porque eles têm muito posicionamento. Né? É minha opinião, é minha consideração, eu sei que é isso... Você vê isso em conselhos? Você vê isso em conselhos? Muito. Né? As dinâmicas humanas de conselho. Eu acho que esse é o fator. Por isso que você não pode... Aí tem um livro e tem um autor de Harvard, que é no livro bem básico, que é Como Chegar ao Sim. E o autor é o William Ury. Né? Livrinho de graduação antigo na área de administração. E ele coloca duas coisas. Né? Você... focar nas pessoas ou focar no objeto, né? A gente, numa negociação, a gente sempre tenta olhar as pessoas, você tem que olhar o objeto. Qual que é o objeto da negociação? Quando você pega um problema de guerra, qualquer que seja ela, não vou entrar em cunho ou cunho aqui, né? Você vê que tem um problema muito maior, né, do que a guerra, do que o objeto, que aqui é só perda, né? A guerra em si é um jogo de perdas. Sim, você tem um resultado 1+1 ou 1-1 é 0. Não é perdas, né? É perdas. Agora, tem um posicionamento de pessoas, de religiosidade, de poderes, de considerações que é intangível. Por isso que é tão difícil
você chegar a acordo. Então, por isso que você vai muito mais em situações políticas, econômicas, de controle, do que posições específicas no modelo do efeito da guerra. Então, o conflito é inerente da humanidade. Sim. Né? Eu senti numa aula de estudos estratégicos de relações internacionais. Você lembra? Você sabe mais do que eu sobre isso. Inclusive, tem uma que a gente fala sobre o processo de desescalar conflito, né? O processo de negociação. É isso aí. É isso aí. É bem isso. Então, foca no objeto, não foca nas pessoas. Então, quando a gente discute o objeto, é mais fácil do que você discutir focando nas pessoas. Até porque, eventualmente, une as pessoas para chegar a uma resolução, né? Teve uma das reuniões de conselho que eu participei, teve uma situação bem interessante, porque era uma discussão específica sobre um determinado tema, e aí, não, que isso acontece, e teve uma discussão profunda sobre as considerações. Eu só fiz uma consideração, falei assim, isso aqui é válido do ponto de vista legal? A princípio, sim. Checa. Porque se isso aqui não for válido do ponto de vista legal, acabou a discussão. E está aí a importância de uma base de governança sólida para falar de accountability quando necessário. Assim, não adianta ficar discutindo entre vocês. Exato. Discute o objeto. Exato. É isso aqui. Perfeito. Né? Então, acho que são essas coisas que faz parte das trocas, né, das colocações. Por isso que eu falo das gerações, é mais fácil eu entender, né, e tentar fazer isso do que o contrário. Né? Eu acho que ainda assim as gerações mais novas têm um papel de escutar e ouvir. Eu falo muito isso para as pessoas que estão... E eu entendo de onde você fala, porque é curioso que a geração mais nova que a minha já tem um comportamento totalmente diferente. Né? Eu fico curioso para saber, daqui 20, 30 anos, como vão ser as relações humanas no ambiente de negócios. Que me surge uma pergunta para você, como que você imagina, falando de conselho, de liderança, não vou nem falar de conselho, as gestões ou as lideranças do futuro, e até você que tem uma linha de tecnologia também, né? Você tem alguma ideia do que vão ser as empresas, os negócios daqui a algumas décadas? Olha, o que eu acho que... Eu não tenho uma noção específica, né, do que elas serão. Né? Se você pensar em algumas décadas, eu acho que vai ter e essa que eu estou trazendo não é uma coisa que eu estou divagando. Eu acho que existe, né, cenários sobre isso, que são modelos mais incorporados, são modelos corporativos mais integrados. Eu acho que pulverização de coisas será menor do que você ter, né, aglomerações, não, são fusões desses modelos organizacionais. Se você pegar hoje, por maior que seja o número de empresas de tecnologia que existam, que toda hora aparece uma, você fala que tem né, são 4, né, health techs, não, né, techs, que dominam. Que ainda dominam. Né, e é fácil até colocar quem são, né? Microsoft, Amazon, Google e Apple. Né? Tudo varia em relação, neste momento, às 4. Existem outras... Que fazem uma série de aquisições ano após ano. Então, né? Olha que... Exatamente. Então, existem outras vindos na área de processadores, né? Na área de chips. Existem outras, talvez até mais complexas que essas daí. Mas esses conglomerados, eles trazem esse processo, né, de menos pulverização. Então, acho que vai ter um mercado que vai ser um mercado mais conglomerado. Acho que obviamente, sempre vai ter, né, não tem um mercado único, você sempre tem opções de estar, cada vez que surge alguma outra coisa. Mas são posições que eu acho que elas vão trazer uma visão, talvez, de direcionamentos um pouco mais rígidos, né, por incrível que pareça. Não é mesmo? Eu acho que são, porque eles trazem uma linha, por isso que a gente fala em regulação. Por que a gente fala tanto em regulação? Por que a gente fala em regular por inteligência artificial? Porque se deixar as coisas, todas elas, né, não reguladas, ninguém sabe o controle que vai ter ou o descontrole que vai ter. O que eu fico imaginando, o que você está dizendo, é o poder desses grupos de influenciar essas pautas. Ou essas políticas que vão ter que ser feitas para controlar esses grupos. Né? Exatamente. São os dois lados. Agora, o que eu acho é que vai ter atividades diferentes, a gente vai ter carreiras diferentes.
Agora, a pergunta é, serão carreiras diferentes para que momentos econômicos, né? Ou que para modelos econômicos? Né? Eu acho que empresas pequenininhas, elas não sobrevivem no modelo de mercado, podem ser prestadores de serviço. Tá. Né? Eu falo hoje no setor da saúde, quando você pega toda startup que entra no setor da saúde vai ser unicórnio, a resposta é não. Né? Vai morrer antes disso assim, fácil. Como startup de qualquer outro setor. Agora, o que elas são, as startups do setor da saúde? São engrenagens de transformação. Uhum. Então, o que é legal disso? Porque eu acho que abre o universo oxigena ideia, de faz o grande novos pensar. empregos, Perfeito. de novos empreendedores, de novas lideranças, porque essas empresas são, ou esses grupos são engrenagens de transformação. E é esta consideração que eu faço no Conselho do Futuro. Que eu falo o seguinte, a gente não pode pensar no Conselho do Futuro um conselho rígido. Para mim, serão vários mini-conselhos que você vai ter que articular de acordo com as suas demandas. Até porque serão vários agentes. Então, se imagine que eu tenho dentro da minha organização 5 empresários, 5 empreendedores que trabalhamos juntos para um propósito, que determinada atividade são eles que vão ter que ser as discussões. Então, determinado tema, esses 5 empreendedores usam aqui, para outro tema, outros empreendedores, e assim a gente vai montando mini conselhos, e esses conselhos, se você pegar esta grande empresa, pega esses empreendedores e tentar jogar no sistema, você abafa essa turma. Tá. E é onde você vai perder o maior conhecimento, que é o conhecimento da irreverência, da inovação, da transformação, de novos mercados, etc. Né? Então, eu acho que esse modelo de inovação aberta ou de incorporações, ele vai ter que ter um modelo de governança diferente, que não pode ser, se você pegar uma governança e aplicar a governança clássica e aplicar numa incorporação de empresas jovens, startups, você mata a empresa. Uau. E essa é a discussão que eu faço no conselho. Eu falo, tem que ser modelos moldáveis. Modelos de governança. Conselhos moldáveis. Perfeito. Tá, só para... Correto. E eu acho que os próprios conselheiros vão ter por demanda. Né? Não adianta você vir com as mesmas demandas, tipo assim, eu sou bom em finanças. Cara, só? Não, tudo bem. Então você faz parte do comitê de finanças. Você vai ter um Minority Report financeiro, você está olhando o tempo real que está acontecendo na empresa e os teus inputs para um grupo maior vão ter que ser dado mais rapidamente. Será que vai ser mais difícil de conseguir bons conselheiros no futuro, dado isso? Porque eu fico imaginando a formação das pessoas que estão vindo agora, que têm interesses talvez muito específicos ou nem sabem o que está fazendo, que é normal no começo. E a gente fala também de uma redução da média de idade dos conselhos. Isso é natural que aconteça. Né? Eu sonho um dia, inclusive em algum momento, a gente ter 3, 4 gerações em um conselho só. Seria super curioso. Mas, dado o que você está dizendo, eu tenho um ponto de interrogação para avaliar como vão ser os conselheiros do futuro e como eles estão se capacitando agora. Então, eu acho que esta visão empreendedora ajuda a ter uma visão de modelos de governança, até porque, aquilo que no início do nosso bate-papo, quando eu falo que a primeira coisa que qualquer intenção empresarial ela deve começar, que é acordo de acionistas. Se você não tem acordo de acionistas, você já tem um furo entre essas pessoas que estão se juntando para um propósito. Então, cada vez mais você vai ter que aprender isso. É claro que essas discussões favorecerão, no futuro, essa visão mais empreendedora do que menos executiva, menos empregado. Eu acho que isso ajuda, porque a gente vê numa visão de muitas pessoas que eram empregadas. Eu acho que é o exercício do pensamento crítico. Que eu acho que é o exercício do pensamento do empreendedor versus do empregado. O empreendedor ele tem uma dinâmica de trabalho diferente do empregado. Ontem, uma coisa assim, vou dar um exemplo típico. Ontem eu cheguei de viagem, só passar pelo controle de passaportes. Aí, assim, uma coisa interessante. E estava eu e minha esposa, e tipo, para onde nós vamos? O modelo automatizado, que é através... estava mais cheio do modelo de checagem manual. Sim. Né? Vão no manual. No manual, as pessoas elas olhavam
somente os guichês que estavam mais próximos dela, que estavam vazios ou não. E tinha uma quantidade de pessoas que estavam lá para fazer a checagem do passaporte sem ninguém. Agora, algumas chamavam, falava próximo. Sim. Agora, tinha pessoas que não tinha ninguém e não fazia absolutamente nada. Ela estava parada, sem fazer nada. E tinha fila. Por quê? Porque essa é a visão do... Esse é o empregado. Esse é o empregado. Ele não é um empreendedor. Sim. Então, assim, esse cara jamais vai chegar a um conselho. Exato. Se fosse um empreendedor, ele estaria com um outro comportamento, né, de troca, o que ele ia fazer, como que ele vai... Né, ele estaria ali como um agente de poder fazer a checagem dos passaportes de maneira mais eficiente, mais rápida, com maior qualidade, maior satisfação do usuário. O empregado não tem essa visão. Então, eu acho que se a gente tiver uma visão de empreendedores, que eu acho que tem melhorado, eu acho que essa é a parte boa dessa transformação, né? Cada vez mais pessoas empreendendo, eu acho que você deveria ter a visão de governança mais cedo e talvez tenhamos perfis diferentes e talvez até melhores de terceira carreira, que o cara fala. O que é a terceira carreira? A primeira carreira sou eu como meu desenvolvimento profissional. A segunda carreira sou eu como executivo, CEO, C-level. E a terceira carreira sou eu como conselheiro. O empreendedor, ele pode, na primeira fase da vida dele profissional, ser já está na terceira carreira. Ele já está na terceira carreira, porque ele é um cara que aprendeu alguma coisa, ou ele é um autodidata, ou ele está fazendo uma atividade profissional, ele é um empreendedor, então ele tem sócios, e ele tem que discutir em relação a investidor, que já começa a olhar a governança, então esse cara mais rapidamente vai discutir governança do que o cara que fez faculdade, que o outro está fazendo ainda com não sei o quê, que vai querer fazer curso de governança quando tiver 60 anos. Perfeito. Não, talvez tenha uma geração melhor para isso. Eu sou super adepto dessa geração de transformação. Por isso que eu falo, o Conselho do Futuro tem que ter um perfil e um desenho diferente do modelo atual. Perfeito. Tem que ser do futuro. Se me permite adicionar algo, e eu acho que empreendedor total, tem um mindset totalmente diferente. Mas talvez o carinha que está ali, middle management, de uma grande organização, por mais que ele ainda seja CLT, talvez tenha um potencial também de ser um bom conselheiro. Né? Ele só não está necessariamente ali no modelo de empreendedor, mas da forma como ele trabalha e executa, acho que já diz muito por ele. Eu falo muito isso na hora da gente pensar nos membros ali do Shadow Board. Poxa, puxa a Beltrana, que está numa instituição muito top de sustentabilidade. Ela é uma pessoa que tem uma experiência em sustentabilidade. Puxa o Beltrano, que sabe bem de marketing, que trabalha com marketing, tem uma consultoria, empreende também, mas acho que falta, percepção minha, tá, Deluca? Falta talvez a gente estratificar ou quebrar um pouco mais essa diversidade das novas gerações quando a gente fala de futuros líderes ou posição de conselho. Acho que vai além do empreendedor, que, de novo, é um check que já, o cara já ganha muitos passos, né? Mas acho que vai além do empreendedor ou do membro de família, né? Da nova geração. E acho que poder explorar essa diversidade de conhecimentos dentro dessa nova geração, seja a pessoa empreendedora ou não, tem um adicional absurdo para essa discussão. Mas isso é uma conversa para a gente... Eu acho que a tua colocação... Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, vamos lá. O que eu acho que essa geração, ou as novas gerações são, e eu vou trazer de novo a história dentro de minha casa. Essa geração tem uma visão de propósito muito melhor, muito mais refinada do que a minha geração. Isso é importante. A minha geração, ela era talvez mais capitalista, mais individualista, mais focado em agregar recursos financeiros ou riqueza financeira de que outras riquezas. Eu acho que a nova geração ela agrega mais propósitos. Então, tudo que a gente discute hoje, né, de ESG, diversidade, essa geração exige mais isso. E eu acho que isso é mais favorável. Eu estava tendo uma discussão interessante com a minha filha e ela fez um comentário bem crítico, né? Que ela falou o seguinte, quando eu estava discutindo o problema da seca do Amazonas, né? Tá. Manaus, no Amazonas como um todo.
Aí a gente estava falando do problema, obviamente, dos fatores do clima, né? Assim, quem não conseguir entender que tem algum problema climático, né? Assim, Exato. E ela falou assim, olha a colocação dela, ela falou assim, e bem na minha vez, né? Aí ela está correta, né? Por que bem na minha vez? Ela, tipo assim, isso não aconteceu na sua vez. Eu que estou pagando a conta. Né? Isso não aconteceu na sua vez, é bem na minha vez. Tipo assim, o que você fez na sua vez para evitar isso? Sim. E nós não fizemos absolutamente nada para evitar isso. Pelo contrário, nós fizemos coisas para piorar isso. Né? Então, tem uma geração que ela é mais preocupada com isso. Não tenha dúvida que esse é um lado muito melhor do que a minha geração. Né? Por outro lado, é uma geração que dentro de buscar a pavimentação e aonde você quer ir na jornada da sua vida, talvez não queira jornadas longas. Perfeito. Né? Então, se satisfazem com jornadas curtas. Que eu falo que acho que no começo de carreira é válido você ter para ter uma amostragem maior. Em alguns momentos você tem que ser resiliente o suficiente para ficar mais tempo, né? Acho que a gente precisa criar casca grossa e portfólio mesmo, né? Passar por dificuldades estando mais tempo em um mesmo lugar. Eu fiz muito pergunta para outros convidados sobre como decidir encerrar ou iniciar ciclos profissionais. Isso. Se você pudesse falar em um minutinho a forma como você enxerga isso para a gente ir puxando para o final. Não, para mim isso é assim, eu trabalhei 12 anos numa primeira empresa. 12 anos? 12 anos. Na primeira empresa, na primeira empresa. Na primeira empresa foi no Banco do Brasil, que foram 3 anos. Né? Mas era estágio, você estava no ensino médio. Então, olha só. Assim, mas assim foram 3 anos. Sim. Né? Na segunda empresa, que foi a Philips, eu fiquei 12 anos. E eu fiz uma jornada de crescimento boa, até para onde eu fui, onde eu cheguei. Né? Foi uma empresa que me ajudou no meu mestrado, né? Então eu sou grato a ela. E quando eu voltei, né, do Canadá e fui conversar com o superior, que era o diretor, ele perguntou assim, né, o que você imagina como seu desenvolvimento? Assim, eu imagino meu desenvolvimento exatamente a sua posição. O cara não gostou da minha colocação. Não gostou? Não gostou, porque ele achou que eu tinha que voltar para o meu lugar. Eu falei, eu não fiz tudo isso para voltar para o meu lugar, e foi essa a razão da minha saída quando eu fui para a GE. E aí eu tive uma... Quando eu saí da Philips, eu coloquei na minha cabeça e falei assim, eu não vou trabalhar mais por carreira, eu vou trabalhar mais por projeto. Né? E por incrível que pareça, Jordão, eu tive 5 anos dentro da GE. Em 5 anos da GE eu tive projetos. Eu comecei com um projeto que foi desenvolvimento de mercado. Segundo projeto, eu fui responsável de 2 linhas de produto da América Latina, que era responsável por 50% do faturamento da empresa na América Latina. O terceiro projeto foi como Country Manager Brasil, e o quarto projeto foi posição global. Foram 4 projetos em 5 anos. Foi super rápido. Era o modelo GE da época, não significa que continua assim. Você era muito rápido quando você tinha oportunidade. Hoje, mesmo em conselhos, eu acho que um conselheiro de 10 anos numa empresa tem alguma coisa errada. Eu não consigo ficar mais do que 3, 4 anos. Com exceção se é uma empresa que está em transformação, está fazendo aquisições, está tendo outros modelos de negócio. A mesma discussão num projeto, num conselho, 3 anos, estou olhando o crescimento e bababá. Cara, está errado. Né? E se você tem independência econômica, o que você faz? Você fica lá. Você fica lá, porque você tampa os olhos e fala... Então, assim, eu acho que são projetos. Então, eu acredito que hoje qualquer profissional deva identificar qual é o seu projeto. Interessante. Se é um projeto de 1 ano, 2 anos, 5 anos, ok, é um projeto. Defina o projeto e não o aspecto temporal. Bacana. Né? Porque eu acho que é isso que vai te dar a realização. Muito bom. Né? O projeto. Às vezes pode ser um projeto de 1 ano. Né? A gente estava conversando com a minha esposa recentemente. Ela, assim, quando eu era comercial, minha carreira, eu tinha o tino comercial de negócio. Eu era bom vendedor. Né? Eu tenho orgulho de falar que eu era bom vendedor. Importante. Como vendedor, eu digo que é importante. Eu conheço aqui no Brasil inteiro, no Brasil e América Latina, mas no Brasil inteiro, na área de saúde, de equipamentos médicos para diagnóstico de imagem, eu vendi para o Brasil inteiro. Conheço pessoas do Brasil inteiro.
hospitais tradicionais, clínicas, então eu era um bom vendedor. Sim. Então eu era comercial. Quando o meu diretor da GE, quando eu fui assumir uma posição para ser country manager, ele falou assim, legal, gosto de você, De Luca, você é bom. Você vai fazer o seguinte, você vai ser um cara que você vai ser um black belt, né, do Six Sigma para a área de serviço da América Latina. Sai da área comercial, foca em serviço. Uma dinâmica de mindset completamente... Então, você imagina eu olhar todos os projetos Six Sigma da GE na época em serviço da América Latina. Olha só. Serviço. Se reinventando. É uma outra dinâmica, Jordão. É um outro tipo de comportamento, Sim. São as discussões que você... E agora, qual é a vantagem? Se você traz o serviço para negócio, que é o que está acontecendo nas organizações hoje... Bagagem absurda, que você viu os dois lados. E foi o que o cara falou. Ele falou assim, agora sim, né? Você é vendas, você é serviço, agora você pode ser um country manager. Só. Visão do cara, que legal. Então acho que são essas complementaridades. Muito bom. Então, eu Muito acho que bom. isso que... Pensar em ciclos que te complementam nas suas experiências profissionais, né? E não necessariamente se atentar aos anos que você está, mas sim ao projeto. Tem começo, meio e fim, e você tem conquistas que você pode compartilhar. Perfeito. Muito bom. Área de saúde. O pessoal da comunidade perguntou um monte. Eu estava curioso para ver as perguntas que viriam. Eu achei que ia vir de liderança, de cultura, mas ficaram muito curiosos para entender um pouco sobre onde está indo o sistema de saúde no Brasil. E é lógico, como bons internacionalistas, fizeram uma comparação mundo também, né? Então, como o Brasil está em relação à saúde, o sistema de saúde de outras regiões do mundo, né? E quero ouvir de qual a gente está comparando aqui nesse sentido. Mas queria ouvir um pouco da tua visão da progressão do sistema de saúde no Brasil para os próximos anos. Então, eu vou tentar fazer uma correlação rápida. O sistema de saúde global, ele está passando por transformações, quaisquer que sejam eles. Você pega o NIH, né, europeu, no Reino Unido, que é conhecido como o sistema talvez mais estruturado, não necessariamente eu acho, mas mais estruturado, ele está passando por reestruturações de viabilidade, porque você tem várias coisas acontecendo. Você tem o sobreuso, de uma maneira, o overuse, que não deveria estar acontecendo. Você tem a subutilização, você tem o aspecto econômico do encarecimento, você tem o encarecimento por tecnologia, incorporação tecnológica, encarecimento por problema de suprimentos global, que aconteceu na pandemia. Então, você tem inflação dos sistemas, dos insumos, você tem problema de mão de obra, que você perdeu qualificação, você diminuiu mão de obra. Então, você tem também restrições dentro da área de capacitação, né? Quando eu falo enfermagem, fisioterapeuta, mesmo alguns médicos. Então, isso está acontecendo globalmente. Nos Estados Unidos, isso tem uma situação ainda pior do que o modelo inglês. Os Estados Unidos está passando por uma transformação ainda maior, né? Eu estava até vendo isso, que eu estou falando que é o varejo da saúde. O que é o varejo da saúde? Então, a gente está perdendo farmácias que começou a ter atividades de mini hubs de saúde. Então, quando você fala, né, o point of care de uma Walgreens, CVS, né, Walmart, todo mundo está querendo fazer um hubzinho de saúde. Então, as farmácias tradicionais, que você tinha no teu bairro, na sua comunidade, ela está fechando, porque uma Amazon está entrando. Então, assim, a gente está passando uma transformação nos Estados Unidos enorme, viabilidade econômica em alguns hospitais comunitários dos Estados Unidos enorme. Então, assim, fechando hospitais comunitários. Então, vai ter uma concentração de grandes grupos econômicos, como tem uma UHC, né, que é uma United Health Group, lá é uma das maiores empresas, a sexta maior empresa americana. Então, assim, uma concentração muito grande em planos de saúde, seguro-saúde. Por outro lado, vai ter uma pulverização de acessos, né, a serviços mais de hubs, como eu estou colocando, de varejo, que eu acho que é um lado positivo, né? Você vai ter acesso a situações que você não tinha antes, você poder ir nessas redes e ter um cuidado. Só que você está falando de um cuidado que é um cuidado de uma saúde básica, então uma atenção básica de saúde é suprida por isso. Se você tiver uma atenção básica da saúde, vai evitar que você fique doente mais frequentemente. Só que as gravidades, elas estão num processo mais complexo, porque aí, quando você sai
da atenção básica da saúde para uma atenção, né, terciária, quaternária, vai te custar muito. Esses fundings não estão acontecendo lá nos Estados Unidos, não está acontecendo, então você tem problemas de manutenção. E aqui no Brasil. O Brasil, na saúde suplementar, a agência, ela tem que se redesenhar. Porque assim, o que nós estamos vivendo hoje é uma aberração, e eu uso o termo que nós estamos colapsando a saúde no Brasil. E eu falo colapsando o seguinte: se você tira 50 e poucos milhões de usuários da saúde suplementar, a saúde pública não aguenta, porque a saúde pública também está mal gerida. Então a gente vai ter que ter um redesenho. Eu acredito também no Brasil num varejo da saúde. Então você está vendo hoje as farmácias fazendo mais coisa, a atenção primária. Eu vejo muito a gente sair do modelo hospitalocêntrico para o modelo ambulatorial e domiciliar. Então, tirar essa visão de hospital para uma amplitude de ambulatório, sejam eles farmácia, qualquer coisa, e o domiciliar. Mais digital, mais integrado. Eu acho que a grande mudança vai ser integração das informações de saúde e um modelo digitalizado, que você consiga atualizar isso mais rapidamente e ter acessibilidade para isso. Isso está melhorando. Quando eu falo está melhorando, está no ponto? Não, tem muita coisa para acontecer. Mas isso já está menos verde de quando começou a pandemia. Não acho que está maduro. Está verde ainda, mas isso vai melhorar muito. Essas automações na saúde. Eu estava vendo um videozinho hoje de uma farmácia automatizada 100 pessoas. Então, você vai, faz a tua solicitação. Então, assim, esse processo é o lado bom, esse é o lado positivo, que eu falo que é a engrenagem de transformação. Então, acho que isso o Digital Health vai ser uma engrenagem de transformação. Eu acredito na saúde digital, não na convencional. Na saúde digital como elemento de transformação. A convencional continua, óbvio, aí, mas se não tiver essa integração, a gente vai ficar numa situação de colapso total. Uau. Foi uma aula em 5 minutos. Pediu 5 minutos, aí foi. Pode. Muito bom, foi um bom resumo. Ótimo. Espero que tenha respondido aí o pessoal da comunidade. Obrigado, Luca. Bom, voltando agora, fechando, eu faço 3 perguntas para todos os convidados, mas antes eu faço uma que eu sempre faço, não necessariamente obrigatória, mas qual o principal mito que você ouviu do mundo corporativo? Mito? Agora a gente já está dando uma devagada para concluir aqui, mas um mito corporativo que caiu por terra para você depois de estar em posições de liderança ou ter se exposto tanto no mercado? Eu vou falar uma coisa que não é questão de mito, mas é sempre assim, acreditar no modelo corporativo como verdade absoluta. Né? A gente sempre fazer essa reverência dentro de uma organização. Não faço isso, assim, não faria, nunca fiz. Eu já acreditei mais, mas essa empresa é tudo que eu quero, essa empresa é o meu sonho. Não, empresa não é tudo que você quer, não é a empresa que será o seu sonho. Eu acho que o seu papel dentro das organizações que tem que ser mais relevante daquilo que você acha que a empresa representa para você. Perfeito. Então, quebra isso. Eu jurei, o cara tatuou o logo dela. Não tatua nem logo, nem nome de parceiro, companheiro, porque se der errado... Nem de namorado, nem de empresa, fica a dica. Nada. Depois para pagar, dói para cacete. Boa, gostei dessa. A gente tenta quebrar um pouco mesmo. Isso eu volto a falar do pensamento crítico, né? Porque você está lá, entender a cultura da organização na qual você está. Isso te complementa até que ponto? Então, gostei. E uma coisa, e aí vale para a gente ter dentro dessa, quando a gente é da comunidade, quando a gente olhar no LinkedIn, que todo mundo fala assim, orgulho em pertencer. Cuidado quando você vai ter orgulho em pertencer e sai o logo da empresa, você é abraçado no logo da empresa. Cuidado. Tá certo. Cuidado. Muito bom. Uma marca representa muitas coisas. Tem razão. E o maior, e aí indo para as perguntas finais, o maior aprendizado que você teve nesses anos todos? Eu acho que o maior aprendizado é sempre como que você pode fazer a diferença nas pessoas, transformar. Eu acho que times, como a gente consegue trabalhar
uma diversidade de formação. Então, vou voltar no ambiente hospitalar. Não tem nada mais diverso que o ambiente hospitalar. Embora o propósito seja cuidar da vida, né? Cuida da vida, né? O paciente. Isso aí. Quando você olha um hospital, você tem uma visão que é médico-assistencial. Quando eu falo médico-assistencial, eu falo do médico e assistência correlata. Então, você tem fisioterapeuta, farmácia, enfermagem, nutrição. Olha a diversidade de formação para um propósito que é cuidar da vida num processo médico-assistencial. Você tem uma área de logística, então você tem uma área de processos, de comunicação de informação, você tem uma área administrativa, então você tem toda uma área de informação, documentação, você tem uma área de tecnologia, toda a parte da engenharia clínica, engenharia hospitalar. Sim. Quando você pega tudo isso dentro de uma única organização, é um hospital. Né? Como é que você trabalha essa diversidade de pessoas? Então, você montar times, você desenvolver esse grupo para que o propósito seja claro para eles e eles caminharem junto na mesma jornada que o C-Level. Não é porque o cara é o chefe, o cara é o CEO, mas todo mundo está alinhado nesse mesmo propósito. Essa é a coisa mais gostosa que tem. Por isso que eu falo, não tem empresa melhor para gerir, mais desafiadora que um hospital. Qualquer que seja a empresa. Forma executivo que é uma beleza. Me dá uma comparação. Eu estou aqui, podemos montar um outro podcast. O Deluca é aquele que coloca uma mesa e uma placa embaixo, assim, não há outro lugar do que... Assim, Me desafie, toma o microfone. O hospital tem tudo que você possa imaginar de complexidade. Tá né? certo. Então, assim, e aí, o que é mais legal? É porque é uma empresa tocada por pessoas. Legal. Então, acho que fundo, essa é a parte mais gostosa, né? São as pessoas. Por mais que se automatize um processo, são as pessoas. Sem dúvida. Então, quando você tem uma enfermagem que está legal, um médico, né? Uma área de emergência. Então, isso para mim é a coisa mais gostosa, a coisa que para mim que trouxe maior gratificação é trabalhar com esse time de pessoas. Legal. Que gostoso. É muito bom mesmo. É. A segunda pergunta é que conselho, você deu vários, mas se tivesse que pensar em um principal conselho, pode até puxar da nossa conversa. Qual o principal conselho que você daria para um jovem que está no início de carreira? Eu acho que o que, assim, não é nenhum conselho, né? Acho que nós conversamos muito assim, acho que voltar para o início das jornadas e das pavimentações. É claro que esse jovem tem que ver qual que é a estrada que ele tem, qual a avenida que ele tem, como é que ela está pavimentada e o que ele quer pavimentar. Não é só olhar o que está pavimentado. Você fala assim, pô, legal, estou aqui, tem toda essa pavimentação pronta, é esse caminho que você quer seguir? Ou você quer seguir um outro caminho? Eu acho que não necessariamente você tem que seguir os caminhos pavimentados. Eu acho que você pode pavimentar vários caminhos. E isso está no indivíduo, né? Eu vou falar de uma pessoa, de um líder que foi super questionado, né? E ele foi um cara que foi uma referência numa era em termos de empresa, que é o Jack Welch. Né? E o Jack Welch, ele tinha um cenário, ele tinha uma frase que não é minha, né? Ele falava assim, você controla o seu destino. Né? Então, eu sempre tive essa referência de assim, né? Você controla o seu destino. Então, assim, que destino você quer controlar? Para mim, o destino que você quer controlar, então, destino e jornada, para mim, ela tem muito a ver, né? Porque não existe uma boa jornada se você não sabe qual é o destino que você quer. Perfeito. Então, eu acho que essas são as colocações. Defina o seu destino para ver qual a jornada que você quer caminhar. Muito bom. Então, e só você pode fazer isso. Muito bom. Né? Você fala, isso é influência da família, influência... Mesmo que a vida, por circunstâncias, te leve para um determinado caminho, cabe a você escolher o seu destino. E a gente tem vários exemplos de pessoas que não tiveram recursos, que a vida leva para um caminho e ele buscou um outro destino. Sem dúvida. Eu acho que isso Muito bom. É a colocação que eu faço. Muito bom. E a última pergunta, finalmente, que marca o Deluca quer deixar para este mundo? Então, eu participei de um congresso, tem um evento que chama Healthcare Innovation Show. Eu fui um dos curadores de um bloco lá. E uma coisa que a gente sempre discute, né? Eu estava discutindo, então você falou até de algumas
habilidades ou algumas competências, qualquer tipo de período que está. O pessoal gosta de falar muito de resiliência, né? Bom, tem que ser hoje, no mundo de mudanças, tem que ser resiliente, né? E aí o colega falou o seguinte: pô, resiliência é legal, mas resiliência sem adaptabilidade é teimosia, né? Quer dizer, o cara, se você é um ferro, você, pô, legal, é rígido e não sei o que, não sei o que lá. Eu falei assim, mas eu preferiria alguma coisa que fosse mais moldável, porque eu poderia usar esse material por mais coisas. Então, eu acho que assim, resiliência é importante, adaptabilidade eu acho que é tão importante quanto a resiliência, né? E a discussão é o quanto você trabalha com tudo isso e o que você deixa. Ele colocou isso no aspecto de legado, né? Legado. Então não adianta você fazer alguma coisa se você não deixar um legado. É difícil a gente falar quais são os legados, né? Eu acho que se eu pudesse, eu não quero ser reconhecido, né, pelo aquilo que eu faço, né? Isso são satisfações talvez minhas, né? Eu comecei a comentar. Eu vou fazer em março do ano que vem. Eu vou fazer, acho que minha 18ª maratona. Muito bom. Parabéns. Em Tóquio. Vou ganhar uma mandala, que significa que eu estou concluindo as 6 maiores maratonas do mundo, chama World Majors Marathon. Uau. Isso para mim não é nenhum legal, isso é um achievement, né? Isso é uma conquista ter esse tipo de coisa. Então, assim, as conquistas eu acho que eu uso para mim, né? O que eu acho que é importante, eu não espero deixar nada que seja uma referência. Eu acho que assim, se a gente pode fazer diferença na vida das pessoas, independente do momento, eu acho que é o que mais vale, né? Que tipo de diferença você pode fazer na vida do seu filho, da sua esposa, do seu companheiro, né? Qualquer que seja a natureza de gênero, né? Eu acho que isso que é o que mais vale. A gente brincava muito, não, tinha os slogans dentro lá do modelo da Gonil, né? Eu falo assim, né? Quais são os slogans? Eu falo assim, o meu papel acho que desenvolver, né, pessoas e organizações, assim como as pessoas e as organizações me desenvolvem. Então, eu acho que não tem uma via, né? Eu acho que ela traz o caminho dos dois lados. Então, se eu puder, de alguma forma, fazer diferença na vida de alguém, eu acho que isso está sendo importante. E ter a certeza que muitas pessoas fazem diferença na minha vida. Que legal. Então, acho que é abrir para isso. No fim, são pessoas. Sempre. E eu te falo que você, de alguma forma, fez algum impacto na minha vida, por isso que você está aqui como convidado. Me lembra ali das primeiras reuniões de comissão, na qual eu secretariava lá no IBGC, começo de carreira, e é sempre bom ter alguém que está do seu lado te apoiando. Então, te agradeço por aquele momento e pelos momentos agora de conversa, de conselho, e é sempre bom te ouvir, De Luca. Então, é igual, Jordão, é igual. Você acha que quando você fazia as suas colocações, eu também não refletia, as suas considerações que você fez também não fazem eu refletir, né? E se isso faz diferença nas nossas vidas, é isso que vale. Tanto para você como vale muito para mim também. Sem dúvida. Então, acho que isso que é a parte boa. Então, pô, legal, eu tive um evento, eu tive uma situação, né, que ela ela constrói, né, essa parte dos valores da sua jornada. Então, acho que essa é a grande troca. Muito bom. Obrigado aqui mais uma vez. Cara, brigadão, foi ótimo. Adorei o papo, espero que você tenha curtido também. Bacana. E agradeço ao time aí. Vamos estar juntos aí em outras oportunidades. Aí. Muito legal. De Luca, obrigado mesmo. Imagina, viu? Bacana. Valeu. Pessoal, esse foi mais um episódio do LemCast. Espero que você tenha curtido. Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais. A gente se vê numa próxima.